Olá, beleza? Continuando aqui no nosso trabalho, nós vamos fazer agora essa sainha aqui do orc, essa parte vermelha aqui dele. E se você estiver atento a isso, você deve ter percebido que esse concept aqui está um pouquinho diferente do concept que eu venho usado ao longo do curso. Eu até coloquei os dois aqui, ó, lado a lado. A gente consegue comparar um pouquinho algumas mudanças que eu fiz aqui, ó. Conversando com o Pedro, né, e prevendo um pouco a parte da impressão 3D, eu achei que tinham duas partes que iam deixar um modelo um pouco mais complicado para fazer. E como o curso aqui é mais de iniciante e tudo mais, eu não quero que você tenha dor de cabeça. Então, eu dei uma simplificada bem tranquila assim no modelo, né? Você vê que não mudou nada demais. Mas deixa eu mostrar algumas mudanças que eu fiz. Tá vendo essa parte aqui da ombreira, né? Essa parte que a tira de couro se prende na ombreira? Isso aqui para impressão 3D daria um pouco de problema, né? Dá para fazer, mas seria um pouco mais chato. Então eu pedi para o Pedro para tirar essa parte. Então a tira agora se conecta à ombreira por baixo. Isso aqui vai simplificar um pouco o nosso trabalho. E esse pano vermelho também que ele tinha colocado, né? Que ficou bem legal. Complicaria um pouco também a impressão 3D. E a escultura também, né? Quando você tem muitas camadas, peças soltas assim, complica um pouco. Então eu pedi para ele tirar. Então esse concept aqui inicial, eu não vou usar mais ele. Mudou um pouquinho coisa, né? E agora, a partir de agora, né, dessa aula, eu vou começar a usar esse aqui de referência. Beleza? E eu vou deixar esse concept novo para você fazer o download abaixo dessa aula aqui. Ok? Isso aqui não mudou quase nada o visual como um todo, né? Mas vai facilitar um pouco o nosso trabalho, né? Eu não quero nenhum problema na hora de fazer a impressão 3D, não. Aí também eu pedi para ele diminuir um pouquinho a base. Você vê que a base desse aqui está um pouco menor, né? Isso aqui também é bom para impressão 3D, porque se a base ficar muito grande, vai demorar muito tempo para imprimir e vai ocupar uma área grande, né? Então aqui, com a base pequena, assim, a gente consegue ter um personagem de um tamanho legal sem ocupar tanto espaço. Então esses três ajustes, né, não mudaram muito o visual, mas vão facilitar o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos fazer essa sainha dele aqui. E tem diversas maneiras de fazer isso, né? Mas aqui eu vou começar a fazer essa saia com um plano. Então eu vou vir aqui na Subtools, né? Dar um Append e vou pegar esse Plane 3D. Que ele é basicamente um plano. Tá vendo? Um plano bem simples, né? Tanto é que de um lado ele está invisível, então eu posso ligar aquele double, né? Para ver de um lado e do outro. E vou posicionar ele aqui mais ou menos na frente do personagem. Não esquece de ligar a simetria, né? Aqui eu já liguei a simetria. E vou com... Aqui no caso eu vou usar o gizmo mesmo, ó. Vou posicionar ele mais ou menos aqui na frente do personagem. Beleza. Vou tirar o gizmo aqui e vou diminuir um pouquinho usando o Move. Deixar mais ou menos na altura que é a saia. Vou diminuir um pouquinho a largura também. Mais ou menos assim o formato dela, né? O que eu vou fazer agora é começar, de fato, esculpir isso aqui. Então eu vou usar alguns brushes como o Standard, Move, para dar uma escultura e dar um pouco de dobras, né? Porque se a gente observar aqui o tecido, ele tem um caimento, né? Ele tem umas dobras assim. A gente sente que tem um ponto de tensão aqui, ó, mais ou menos, que dá esse caimento, essas dobras assim, e na parte de baixo ele é meio ondulado. E a gente vê também que o tecido é todo furado, né? A borda dele é toda irregular e rasgada, mas por enquanto a gente não vai preocupar com essa borda não. Eu vou fazer a sainha dele como se fosse uma saia intacta assim, ó, quadradinha. Depois eu vou mostrar como que a gente faz esses buracos. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é encaixar a saia no orc. Ela vem por baixo do cinto dele, né? Então vou dar uns moves aqui. Tentando fazer ela curva. Se a mão aqui estiver atrapalhando, eu posso isolar ela. Fica mais fácil de ver as coisas. Então pronto, ó, mais ou menos assim. E como a saia aqui é bem assimétrica, né, e bem simples, não tem por que eu deixar a simetria ligada nesse ponto. Então eu vou desligar a simetria e aqui eu vou usar basicamente o brush Standard. E vou fazer umas dobras assim, ó. Pego o brush negativo, por exemplo, faço um volume negativo aqui, depois pego ele positivo e vou fazendo assim. Ó, bem simples. Pego positivo aqui para baixo, ó.
Positivo aqui também. Vou deixar um pouquinho ondulado aqui a parte de baixo. Você vê que segue mais ou menos um fluxo, né? Tá vindo aqui, 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 e depois começa a cair assim. Seguindo mais ou menos o design da saia. Tá bem quadradão, né? Então eu vou dividir isso aqui uma vez. Aqui eu já consigo trabalhar melhor. E eu vou continuar trabalhando aqui nessas dobras. Esculpir tecido assim, é bem difícil fazer tecidos realistas, né? Não é nosso objetivo aqui fazer hiperrealista, mas dá pra deixar umas dobras bem legais. Usando os smooth na hora certa também, sem tirar muito os detalhes que eu fiz. Aqui evitar usar o brush muito pequeno, né? Se você fazer dobras muito pequenas aqui vai ficar estranho, então eu tô usando ele bem grande. Aqui na borda eu vou fazer... A gente vê aqui no concept, né, que tem esse ponto aqui, mas a borda ela tem uma coisa redonda, assim, a borda ela é mais individual, né? Então, ó, vou tentar fazer isso um pouco aqui. Vou fazer a dobra aqui mais para baixo, dar um smooth. Posso usar clay também, Twin Dynamic, que não tem regra não. Lembrando que a borda eu não estou preocupado com ela ainda. Quero só deixar umas dobras aqui legais. Vou conferindo aqui de lado também para deixar um caimento... Deixar o tecido mais pesado, né? E aqui começou a ficar um pouco ondulado, então eu vou usar o Twin Dynamic para deixar essa dobra aqui um pouco mais reta. Olhando de lado, sempre girando o modelo, né? Eu vi que aqui está um pouco fino, então eu vou ajustando. Vou fazer a mesma coisa que do lado, dar um pouquinho mais de volume na borda da saia. Isso aqui tem que ter paciência, se não ficar legal, dá Ctrl Z e volta do zero e começa de novo. Aqui não fica muito preso com o primeiro dobra que você fizer, não. Pra dar um pouco mais de volume, se a gente olhar de lado, tá vendo? Se eu olhar de lado aqui, ele fica muito fino, sabe? Muito chapado, assim. Então eu vou pegar aqui essa bordinha, aqui mais ou menos, e vou jogar ela lá pra trás, ó. Posso até girar assim e jogar ela pra trás. E vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Assim, se a gente olhar de lado, a gente vai ver a saia com mais volume, vai ficar mais interessante. Agora eu vou dando um smooth bem leve aqui na borda. Agora sim, ó, se a gente olhar de lado, a gente vê que tem mais volume a saia, ficou bem mais interessante. Só toma cuidado aqui para ela não encostar na perna, porque senão vai atrapalhar. A gente quer ela solta aqui. Se ficar atravessando a perna não funciona bem, né? Vou dividir mais uma vez ainda, para ter uma resolução melhor, e vou dar umas dobrinhas finais aqui. Só para não ficar tudo muito liso também, eu quero deixar as coisas mais marcadas, né? Então aqui com o standard, né, bem grande, eu vou forçando um pouco aquelas dobras que eu tinha feito. E dou um smooth bem leve. Deixar levemente aqui mais estreito aqui, ó, para não pegar tanto na perna.
Que até se eu quiser, né, dar uma ideia de sobreposição, eu posso pegar o Done Standard e passar um pouco aqui, ó. Deixando um pouco mais cavado. Aí dá a sensação, né, de que esse tecido aqui está passando por cima do outro. Aí eu posso fortalecer isso um pouco com o Standard aqui. E pronto, acho que ficou bacana assim. O que eu vou fazer agora é desenhar essas partes rasgadas do tecido, né? E para isso eu vou usar a máscara. Então eu vou segurar o Ctrl aqui e vou desenhando mais ou menos onde vão ser os rasgados que eu quero. E se a resolução estiver muito baixa, né, muito quadrado assim, eu posso dividir mais uma vez ainda. Aí sim, ó, eu venho aqui com a máscara e vou seguindo assim. Claro que não precisa ficar idêntico ao concept, mas eu vou fazer parecido com o concept. Aqui eu estou desenhando como se fossem os espaços vazios, né? Essa região aqui, depois eu vou fazer os buraquinhos, isso tudo com máscara. Daqui a pouco vai fazer sentido. Vou com paciência aqui, vou fazendo as partes rasgadas. O buraquinho aqui que eu estou vendo ali na referência. Quando eu quero colocar a máscara, eu uso o Ctrl. Quando eu quero limpar a máscara, eu uso o Ctrl com Alt. Aqui tá lisinho, mas eu vou adicionar só mais um rasgadinho. Uma parte assim, só pra compor melhor. Tá vendo que eu não tô seguindo exatamente o concept, né? Assim eu acho que ficou legal, ó. Eu já consigo imaginar aqui. E aí eu teria duas opções aqui. Eu posso dar Ctrl W simplesmente, né, pra separar em outro polygroup. Ou eu posso usar aquele Add Loop Masked Border, que eu acho que dá um resultado melhor. Então, eu vou dar um Delete Lower aqui para deletar os níveis de subdivisão. Vou vir aqui em Geometry. Add Loop e Add Loop Masked Border. Pronto. Dividir aquela parte mascarada, né, virou um polygroup. Aí basta eu selecionar aqui a parte de cima, né, com Ctrl Shift, clicar nela e dar Delete Hidden. E pronto, ó. Fiz a saia toda rasgada, né? Até vou colocar uma cor aqui mais parecida. Depois a gente ajusta essa cor, mas vou deixar aqui parecido. Aí a sainha dele, ficou legal, né? Mas essa saia aqui não tem espessura, ela é um plano, né? Se a gente olhar assim, ela não tem espessura, é só uma geometria 3D sem volume. Se eu desligar o Double aqui, eu vejo que do outro lado está invisível, né? Então agora nós vamos resolver isso aqui. Tem diversas maneiras de fazer isso de novo. A gente pode, por exemplo, simplesmente chegar aqui e usar aquele Extract, lembra? Se eu apertar aqui Extract e apertar Accept, né, já gera uma saia com espessura. Então, essa é uma possibilidade. Mas eu acho que para dar um resultado mais bacana, para a gente ter mais controle, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Zero Remesher aqui. Então, ó, vamos dar um Zero Remesher. Aí pronto, deu um Zero Remesher legal. Se você quiser dar Zero Remesher mais vezes, né, para deixar mais redondo, aí fica a opção sua. Algumas partes eu vi que mexeu um pouquinho, ó, então eu posso ajustando aqui. Algumas partes perdem um pouco da definição, né, mas não tem problema aqui, fica fácil de ajustar. Essas quinas principalmente, né, então vou dando um move aqui mesmo. Pronto, acho que ficou bacana assim. Agora que eu dei Zero Remesh, ele tem essa topologia mais legal, eu vou usar aquele brush que a gente usou na parte do cinto, né, em outras partes, para fazer, que é o Z-Modeler. Vamos pegar aqui, posso até tirar aqui já essa referência minha que eu não vou usar mais. Vou pegar o brush Z-Modeler. E lembra que ele tem várias funções, né? Aos poucos a gente vai falando um pouco delas. A gente já usou aquela de inserir um edge loop, né? Que é essa aqui. Agora nós vamos usar a ferramenta de extrusão. Eu já falei sobre isso, né? Mas vou relembrar aqui. Extrusão, se a gente fala de dar extrude, né? Em inglês, extrude, em uma face, é como se a gente pegasse ela e projetasse uma face para frente. Por exemplo, vou dar extrusão nessa face aqui. Basta clicar nela e fazer isso. Tá vendo? Vai gerar um cubo a partir de uma face. Só que no caso aqui a gente vai dar extrusão na saia inteira. E com isso vai gerar volume, né? Se a gente der extrusão numa face só, vai gerar outra. Se a gente der extrusão nessa saia toda,
a saia toda vai ficar com volume. E para isso, basta posicionar o mouse em cima de uma face, é importante, ó, fica tudo vermelho. Seguramos barra de espaço. Aí aqui na função nós vamos selecionar Extrude. Beleza? Agora, ó, se a gente tentar dar Extrude, vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo antes. Vai dar extrusão só em uma face, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer fazer em tudo. Aí é fácil, ó. Basta manter a barra de espaço selecionada no mesmo jeito, né? Coloca o mouse em cima de uma face, segura o barra de espaço. E aqui no Target, nós vamos em All Polygons. Ou seja, o alvo agora não é só um polígono, né? Uma face. São todas as faces. Então, se eu vier aqui, clicar e arrastar para dentro, olha que bacana que vai acontecer. Tá vendo que ele está dando espessura? Ele está dando extrusão, né? Extrude em todos os polígonos ao mesmo tempo. E com isso agora nós temos a saia com volume, né? Com geometria. Que é o que a gente quer exatamente. Em algumas áreas pode ter dado algum errinho. Ó. Se a gente ver aqui, por exemplo, nessa área aqui, deu um tanto de problema. Mas basta vir com um move bem pequeno e ir ajustando manualmente mesmo. Porque o Extrude ele vai empurrar a face em direção normal dela. Aí dependendo da direção que está a face, começa a dar umas colisões, umas coisas estranhas. Mas, tá vendo? Acho que foi só ali mesmo que deu esse probleminha. Fácil de resolver. Olha que bacana. E mais uma coisa. Já adiantando um pouco a parte da impressão 3D, né? Primeira coisa é que tem que ter volume. Sem volume não há impressão 3D. Se a gente mandar imprimir uma face 3D, um plano, né? Não vai sair nada, porque não tem volume. Então o volume a saia que já tem. Só que outra questão é resistência, né? Se a gente faz uma parte muito fininha para impressão 3D, por exemplo, se essa saia aqui tivesse 1 milímetro de espessura, pode ser que até a impressora consiga imprimir. Mas a chance que dá problemas é muito grande, e mesmo que funcione perfeita a impressão, a peça vai ficar muito frágil. Imagina você pegar a saia, se eu pegar seu orc ali para mostrar para alguém, e encostar na saia e a saia quebra. A gente não quer isso, né? Então, para resolver esse problema, a gente vai deixar a espessura da saia mais grossa. E por sorte, né, quando a gente dá essa extrusão aqui com o Z-Modeler, gera polygroups, tá vendo? Tem um polygroup para a parte de fora, uma para a parte de dentro e uma para a parte do meio ali da saia. Então, no caso que nós vamos vir aqui, por exemplo, com o Move, segurar o Ctrl e clicar na parte de dentro. Que aí a gente mascarou tudo, menos a parte de dentro. Agora, com o Move Brush mesmo, a gente vai pegar um Move bem grandão e vai mover um pouco a parte de cima aqui, ó, fazendo mais ou menos isso. Olha que legal. Eu quero realmente que a saia dele esteja entrando um pouco no corpo. Desse jeito aqui, ó. Por quê? Porque essa parte de cima aqui, a gente nem vai ver ela, né? Ela fica meio que pra dentro ali da cueca dele, né? Do cinto, não sei. E se a gente faz isso, em vez de ter uma saia que olhando de perfil, ela é fininha assim, nós vamos ter uma saia que na base ela é mais grossa e na ponta ela é mais fina. Ela vai continuar com o aspecto de ser fina, né? De ser um tecido, mas essa volume extra aqui nela vai agregar bastante resistência à nossa peça. Então aos poucos aqui, ó, vamos dando uns moves aqui em cima, ó, na bordinha aqui também, no meio aqui no centro, né, eu posso dar uns moves também, porque isso aqui vai deixar a peça bem mais resistente. E até na parte de baixo aqui eu posso deixar um pouquinho mais grossa. Mais ou menos assim, ó, com o move aqui fica fácil resolver isso. Eu vou deixar realmente aqui, eu tinha falado, né, de não deixar encostando na perna, mas pensando melhor, é melhor deixar encostando na perna mesmo, porque vai ficar mais resistente, né? A saia não vai estar simplesmente voando, ela vai estar tocando em outra parte e isso vai deixar muito mais resistente a nossa peça. Se a gente olhar, até se a gente selecionar aqui a metade da saia, ver por dentro, olha que bacana, tá vendo que a parte aqui o centro dela, né, o núcleo dela tá bem mais grosso. Então aqui ela fica bem resistente. Aqui eu já posso tirar a máscara e agora eu vou ajustando um pouco aqui com o Move para garantir que essa saia esteja bem posicionada aqui em relação ao cinto. Posso deixar ela um pouco para dentro do cinto assim, ó, para parecer que o cinto está sobrepondo ela, mas não tanta distância também. Se eu quiser, eu posso pegar o Done Standard, ligar a transparência aqui e passar fraquinho aqui para dar essa sensação de sobreposição. É importante você ficar atento, porque aqui eu estou com um double ligado.
Então eu tô vendo a saia legal. Mas deixa eu ver, ó. Tá vendo? Se eu desligar o double, eu vejo que a saia está invertida. Porque quando a gente dá extrusão, por exemplo, se a face está apontada para um lado, a gente dá extrusão para trás, acaba que as normais do objeto ficam invertidas, que é o que aconteceu aqui. Por isso que quando eu desliguei o double aqui, eu estou vendo como é realmente as faces. E no caso, a parte de trás está apontada para frente, né? Ou seja, está tudo invertido, né? Então para resolver isso é só usar aquele flip que eu já mostrei, que fica lá em Display Properties. Então eu usei o flip agora, aí se eu ligar e desligar o double eu vejo que não muda nada. Então agora está certinho. Porque se eu tentar imprimir o objeto assim, com a normal invertida, vai dar tudo errado, né? Então tem que estar assim, ó, beleza? E aqui, ó, tá tudo quadrado, né? Então tem que dividir algumas vezes. Então vou dividir uma vez, duas vezes, acho que duas vezes já tá legal. Aí que bacana, ficou bem fiel ao concept, né? Ficou bem parecido. Opa. Eita. Ficou bem parecido, ó. E funcionou super bem. Se eu ainda quiser dar uma ajustada, né, dar uns moves aqui, posso refinar um pouco mais, né? Mas eu acho que o resultado já ficou bem legal. Aqui, se eu quiser, eu posso adicionar umas dobrinhas a mais só pra ficar mais bacana aqui, ó. Confiro, né, pra ver se tá tudo certinho. Se não tem nada fora do lugar. E, pô, tá perfeito. Se eu quisesse também, né, aqui eu não vou fazer isso, mas eu poderia fazer aquela técnica, né, de pegar o Clay Build-Up na bordinha aqui e ir rabiscando pra dar a sensação de pano rasgado, ó. Fica bem bacana também. Mas eu não sei se eu faço isso aqui não. Porque eu também não quero um modelo hiper realista, todo detalhado, né? Eu quero uma coisa bem estilizada. Então eu vou deixar esse rasgado só para algumas partes mesmo. Esse tecido aqui eu vou deixar ele desse jeito. Aqui também, ó, falando de resistência, talvez essa parte aqui tá muito fina. Eu vou dar uns moves aqui. E para isso, ó, eu vou... Tá vendo? Eu não quero paredes muito finas, né? Eu quero um objeto resistente. Então eu vou segurar o Ctrl aqui, selecionar o laço. Vou mascarar essa parte de dentro. Aí aqui eu posso dar uns moves. Só para deixar a parede mais grossa. Posso inverter aqui e dar um move para cá. Pronto, ó, ficou bem mais resistente desse jeito. E tá pronta aí a saia do nosso orc, né? Daria para fazer de outros jeitos, né? Como eu mostrei, dá para fazer com extract. Tem diversas maneiras, mas eu acho que essa aqui é mais tranquila, assim, funcionou bem, ficou legal. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer um resultado bem parecido aí. Deixa eu até pintar ela aqui. Dar um color no Fill Object. E é isso aí. Só que se a gente olhar bem aqui no concept, ele tem uma outra saia, né? Essa aqui é a saia da frente, mas tem uma saia aqui atrás, né? Que seria mais ou menos um tecido assim, que a gente pode... Aqui a gente não vê bem, né, no concept, mas imaginando, assim, usando a criatividade aí, eu imagino que ela venha até aqui e depois faça uma coisa assim, como se fosse um tecido aqui que cobre a lateral aqui da perna dele. Então vamos fazer ele também. E aqui eu poderia começar de um plano, mas... Imagina só, eu fazer o plano seguindo certinho, que ele seria um pouco chato, né? Até fazer encaixar certinho. Então, se a gente pensar, pô, o pano tá vindo debaixo do cinto, né? Então eu posso usar o cinto de base como uma base inicial, né? Uma base mesh para fazer isso. Então, com essa ideia, porque se eu usar o próprio cinto, ele já vai estar com um contorno perfeito. Então eu posso pegar o cinto aqui, duplicar ele e a partir daqui começar a esculpir a minha saia. E eu vou fazer, desliguei a simetria aqui já, eu vou fazer a saia vindo mais ou menos daqui, contornando até mais ou menos ali, ó. Não vou fazer ela 100% não. Então, criei uma máscara aqui, vou até dar um Delete Lower. Vou dar um Ctrl W aqui para dividir em Não, deixa eu ver. Não, vou dar Ctrl W no resto, ó. Vou inverter a máscara e dar Ctrl W. Então, onde estava com a máscara aqui, eu criei um polygroup diferente. E eu vou deletar isso aqui, dar um Delete Hidden. Agora eu tenho aqui metade do cinto. Posso mover um pouquinho para baixo para começar a ver um pouco melhor. Tá vendo? Ao usar o cinto aqui como base, eu já tenho um contorno muito mais fácil. Aqui fica tranquilo de fazer a saia. Aqui eu posso deletar o resto, né? Do mesmo jeito que eu comecei com um plano, né, sem espessura, para fazer a saia da frente, eu vou fazer a mesma coisa com essa saia da lateral.
eu vou aqui no caso, aproveitando o cinto, que ele tem já polygroups para a parte de cima e para a parte de baixo, eu vou apertar Ctrl Shift, selecionar essa parte de fora, dar um Delete Hidden, só que ainda assim ficou a parte de dentro. Tá vendo? Tem a parte de dentro e a parte de fora aqui agora. Mas só dá um Auto Groups, né? Que eles estão separados, então vai gerar polygroups para cada um. E agora sim, eu vou selecionar só a parte de fora e dar um Delete Hidden. Pronto. Agora, eu posso, com esse cinto aqui como base, ir usando o Move Brush para esculpir a sainha que eu quero. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar o cinto saindo mais de baixo aqui do cinto. E agora com o Move, bem devagarzinho, eu vou puxando mais ou menos. Ó, usando o Alt também com o Move, eu vou puxando aqui mais ou menos onde que eu quero essa saia. Aqui o braço está atrapalhando de novo, né? Vou tirar isso. Se eu quiser, né, eu posso mascarar a parte de cima aqui para eu não mover ela sem querer. Eu posso usar o Move bem grande. De novo, não estou me preocupando com contorno, eu só estou preocupando mesmo com mais o caimento, né, do tecido. Eu não vou tampar a bundinha dele toda, né? Eu tive o maior trabalho para fazer as cuecas, então deixa a cueca um pouco à mostra. Não, só com o Move por enquanto. Bem tranquilo. Fazer um pouco mais colado na perna, né? Pra dar mais sensação de peso. E aqui dá um acabamentozinho melhor também, ó. Posso fazer ele passando por baixo da saia vermelha um pouquinho. Aqui eu vou fazer uma pontinha, desse jeito. Aqui olhando de baixo eu vejo se está muito ondulado, né? Se está muito estranho. Eu vou ajustando. Posso dar um smooth, né? Para deixar mais suave em algumas partes. Aqui eu vou dar um move também para encaixar debaixo do cinto. Aqui no caso o cinto está tão colado na perna que está difícil, né? Então eu vou pegar o cinto aqui e vou dar um movezinho para fora para ele ficar levemente mais volumoso, que aí tem mais espaço aqui para eu inserir essa saia. Desse jeito. Aqui eu posso fazer umas pontas, né? Como se tivesse mais desgastado, como a saia da frente mesmo. Tá meio pra fora, né? Eu quero um caimento melhor, então eu vou dar um move aqui e deixar mais na vertical. Vou usar o Trim Dynamic aqui também, se eu quiser dar uma polida. Pronto, acho que o design foi legal. Agora eu vou fazer aquele mesmo esquema, né? Com a máscara, fazer exatamente o que eu fiz aqui para dar aquela borda mais rasgada. Só que aqui esticou tanto a topologia, né? Tá tão esticado que se eu tentar criar uma máscara aqui... Quer ver? Com dots, né, que eu quero. Se eu tentar criar a máscara vai ficar horrível, né? Mesmo se eu dividir a malha algumas vezes, ó, vai ficar muito ruim. Então, antes de criar a máscara, eu vou dar um Zero Mesh. Porque o Zero Mesh eu vou ter a geometria bem melhor distribuída desse jeito. Aí, agora sim, eu posso dividir uma vez e criar a máscara com muito mais precisão. Essa parte da frente eu vou até deixar um pouco mais intacta, mas aqui eu vou criando uma máscara melhor. Uma borda mais desgastada. E vou adicionar também umas bolinhas, né? Que nem no outro lado. Aqui posso adicionar uma bolinha que vai ficar legal. Vai ficar um pedaço da coxa dele visível, né? Que tá bem colado, então acho que é bacana. Aqui também eu vou dar um rasgadinho, assim. Beleza, acho que ficou bacana. Agora, mesma técnica, exatamente igual eu tinha feito antes. Vamos lembrar aqui, eu vou dar um Edge Loop Masked Border, né? Que fica aqui na aba Geometry Edge Loop. Tem que deletar os níveis de subdivisão. Pronto. Edge Loop Masked Border. Deleto o polygroup que foi gerado, né? Dá um Delete Hidden. Dou um Zero Mesher.
Aí se eu quiser ajustar algum pouquinho aqui com o Move, é tranquilo. Às vezes fica mais fácil de ajustar vendo com o Polyframe ativado. Aqui tinha uma topologia estranha, né, que nem tinha visto. Vou deletar essa parada aqui. Pronto. Aqui também ficou um pouco embolado, mas essa parte vai ficar lá dentro, então não tem problema não. E pronto, acho que ficou legal. Eu esqueci de fazer umas dobras, né? Tá muito chapadão. Então, antes de dar o... Não, eu vou dar o Zero Mesher primeiro. Não, o Zero Mesher não. O Zero Modeler primeiro. Não tem problema não. Então, até pra mostrar uma outra opção, né? De fazer primeiro a espessura e depois colocar dobras. Mas aqui eu acho que ficou legal, ó. Ficou bacana. Aqui vai ter as caveirinhas do lado, então por isso até que eu nem coloquei saia do outro lado, não. Mas vamos lá. Eu vou aqui pegar o brush Z-Modeler. Vou posicionar meu mouse, né, em cima de uma face. Aqui ele fica salvo, né? Então já está extrude e all polygons. Então já está exatamente como eu queria. E aqui eu vou dar um extrude para dentro. Mais ou menos assim. E aqui, ó, como o meu double estava desligado, eu já vi aquele problema, né? Que as normais estão invertidas. Mas só dá um flip que fica tudo certo. Aí, de novo, do mesmo jeito que eu fiz da outra vez, ó, vou selecionar a parte de dentro e vou dando uns moves aqui grandões, ó. Pego um move grandão, na parte de cima principalmente, né, que não vai aparecer. Vou dando uns moves pra dentro aqui, pra deixar mais resistente a peça, né, pra garantir que tá tudo bem sólido. Aqui na parte de dentro também eu posso preencher esse vão ali. Eu deixo mais fino, mais na borda mesmo. Mas ainda assim a borda está muito fina, eu vou dar uma espessura a mais para ela aqui. Aqui com o Move também, né? Tirei a máscara já, eu posso dar um Move aqui para preencher um pouco, para aparecer mais um caimento melhor em cima da perna. Aqui ficou um pedacinho da perna aparecendo. Vou dar um Movezinho aqui e pronto. Vou ajustando certinho na perna, né? Para não parecer muito fino, então eu vou dar uns moves aqui para parecer mais grosso. Aqui acabou dando aquele problema que eu falei, tá vendo? Aqui tá muito fino, aí ficou uma distância entre o tecido e a perna. Basta mascarar a parte de fora, né? Deixar só de dentro sem máscara e dar uns moves pra dentro aqui. Nesse caso aqui eu quero atravessando a perna mesmo. Isso aqui para impressão 3D funciona bem melhor. Aqui também eu vou dar mais espessura um pouco. E pronto, acho que ficou legal. Agora eu só vou dar uma trabalhada nas dobras, né? Que eu ainda não fiz. Então eu vou dividir uma, 2 vezes. Posso dar uns smooths aqui também amassado, né? Até vou voltar um nível aqui um pouco e dar um smooth antes. Estava um pouquinho amassado. Se eu não quiser afetar a parte de trás, basta trabalhar só com a parte de fora visível. Que aí eu posso trabalhar sem problema aqui, que não vai afetar nada na parte de trás. Mas aqui, ó, posso pegar o Standard Brush de novo, fazer umas dobrinhas aqui. Vou dando smooth. Vou trabalhar com nível 2 de subdivisão aqui, fica melhor. Vou pegar o Standard maiorzão aqui e aqui fazer umas coisas assim, ó. Negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. Pra dar uma leve ondulação na saia dele, fica mais legal. Aqui eu já vou começar a fazer mais nesse sentido assim. Aqui eu vou passar positivo algumas vezes para dar aquela sensação, né? Posso até mascarar aqui, dar um smooth na máscara, inverter e dar uma leve rotação para dar aquela sensação de mais volume, igual eu fiz na parte da frente. Da bordinha, assim, se a gente faz ela mais dobrada, fica mais interessante. Agora vem dando um smooth aqui para suavizar isso. Trim Dynamic aqui para dar uma planificada na borda. Vou dando um movezinho aqui para não parecer que ela tá meio
armada pra trás, né? Eu quero ela com um caimento melhor. Aqui eu posso pegar, por exemplo, o Dance Standard. Até vejo aqui que no consp tem um risquinho ali. Eu posso pegar o Dance Standard e fazer um detalhe, como se fosse uma costura, né? Uma coisa assim. Vou levar para o nível 3 de subdivisão. Vou fazer uma... Ó, com o Dance Standard bem levinho, vou fazer uma linha aqui. Só um detalhe mesmo. Fica legal. E eu vou fazer um detalhe assim também, ó. Como se fosse um couro meio remendado, sabe? Umas peças diferentes de couro foram unidas para formar essa tira maior. Eu vou fazer ela passando por cima da parte vermelha, eu acho que foi melhor. Confiro aqui tudo, todos os ângulos. Aqui, por exemplo, ó, eu vejo que está saindo meio que do meio do cinto, né? Eu não quero isso, quero que pareça que sai mais por baixo do cinto. Então vem com o Move aqui, seguro o Alt e aperto aqui para empurrar para dentro. E pronto, acho que ficou bem legal, né? A sainha do Orc, posso deixar tudo visível aqui pra gente ver como ficou. Ficou bacana. Quando colocar as caveirinhas aqui também eu acho que vai ficar bem legal. E é isso, então a técnica bem simples, né? Você vê que não tem nenhum segredo. Pra esculpir as dobras legais é ter paciência, tentar várias vezes até ficar bacana, né? Não precisa ter pressa. E é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você consiga fazer uma saia legal pro seu orczinho aí. E nos vemos na próxima. Valeu, até mais.